querido professor, querido papai, querida mamãe, vocês que trabalham com a meninada dentro de casa, você que trabalha com a meninada lá na sua sala de aula, seja na escola dominical, seja nos cultos infantis, não é? Em qualquer horário, tá valendo para você ensinar a palavra de Deus. E que coisa boa é estarmos juntos, que coisa boa é estarmos aqui, né, com esta equipe aqui, nossos estúdios, para trocar ideias, estimular a sua criatividade, porque você, papai, você, mamãe, avó, todo mundo, todos estão empenhados em ensinar a palavra do Senhor aos pequeninos, desde o bebezinho. Aquela coisa fofinha de chupeta na boca que a gente ama, não é? Então vamos lá, gente. A nossa lição de hoje da nossa revista do maternal é de número 9. Acompanha comigo aí o que diz a nossa lâmina. Diz assim, olha o título: Isaías fala sobre Jesus. Oh, coisa maravilhosa. Sabe aonde que nós vamos estudar, depois, claro, de orar, estudar a palavra do Senhor aqui no livro de Isaías, no capítulo 53. Mas todos nós podemos e devemos estudar a palavra do Senhor. Leia todo o capítulo 53. Mas para os pequeninos, a gente vai delimitar apenas o versículo 7, tá bom? Por quê? Porque nós temos um objetivo: para trabalhar com os nossos bebês, as nossas crianças do maternal, vai até os 3 anos de idade. Basta você ensinar uma coisinha só, um objetivo é o suficiente. E olha o que diz aí nosso objetivo: pais e educadores. No término do ensino, a criança deverá saber que Jesus é o Filho de Deus. Pronto. Ela vai começar a entender isto, que Jesus é o Filho de Deus. E você sabe, não é? Que trabalhar com essa turminha, você precisa mostrar algo concreto, algo que eles possam ver, observar, entender. E olha que coisa mais fofa eu trouxe. Tenho aqui o nosso amigo Isaías. Isaías, tudo bem? Pois é, este boneco fofinho, boneco de pano, né? Alguns também chamam de naninha, embora a naninha é aquela menorzinha que o bebê gosta, não é? De ficar abraçadinhos, mas o bonequinho de pano gostoso, não tem nada que possa, né, trazer algum perigo ao ser abraçado e até mordido pelas crianças, porque pode. Então, aqui é tudo costuradinho, tecido de algodão, pintado, aplicado, muito legal. Fácil de fazer, tá bom? E nós temos os bonequinhos que a gente consegue comprar, adquirir por aí pelo mercado, ou você mesmo pode confeccionar, tá bom? E guardando no coração, que é o nosso versículo, aquele texto pequenininho da palavra do Senhor, que a gente vai repetindo para a criança, porque ele já vai ouvindo a palavra de Deus. Aí, então, acompanhe comigo, nosso guardando no coração é o versículo 12, apenas uma frase do versículo 12 de Isaías 53, que diz assim: Ele deu a sua própria vida. Uau! Ele é? Você mostra para o bebê, quem é ele? Jesus. Olha que coisa mais linda, Jesus deu a sua própria vida. Aí, para o seu bebê, você pode mostrar o bonequinho Jesus, você pode mostrar, não é? O bonequinho Isaías, que aqui está, tá bom? E você pode, eu trago como proposta na nossa revista do professor, olha só, com um pedacinho de feltro ou de tecido que você tiver aí na sua casa, você pode fazer assim, olha, dois pedacinhos e faz aí costura, ou alinhava, ou cola, e aí você consegue fazer a cruz. E aí eu fiquei imaginando, não, mas espera aí, eu queria fazer algo que desse movimento, que chama a atenção da meninada. Olha, deixa eu dizer para vocês, umas coisas a gente consegue fazer, não é? É só ter boa vontade e paciência. Você consegue aí pela internet verificar várias ideias, vários modelos de bonequinhos. E olha só, gente, este bonequinho aqui, ele é de feltro, né?
Olha só, você pode fazer tecido de algodão, você sabe que feltro não é tecido, né? Fibra prensada. E olha que legal. E você pode ir aí costurar ou verificar com alguém aí da sua igreja, da sua família, alguém que tem essas habilidades na costura. Vamos lá, gente, vamos fazer a obra de Jesus. E aí eu imaginei, eu falei, não, eu quero um bonequinho, eu mesmo vou fazer, olha que legal. E aí eu fiz esse bonequinho representando o personagem Jesus, e eu disse, não, eu quero uma maneira de colocar uma coroa. Como que eu faço? Eu digo, já sei. Olha, tirinhas de feltro, olha só, dei um alinhavo aqui assim, e agora sim, podemos, quando contar para o bebê, não é? Para as crianças do nosso maternal, que Jesus... Quando diz Isaías 53 que foi levado à cruz, então, e agora? Como que eu vou demonstrar isso? Aí é aí que eu coloquei velcro e olha que legal, atrás do bonequinho também a outra parte do velcro. E agora, quando eu conto para a criança, ele deu a sua própria vida. Uau! Agora sim! Prende a atenção da meninada e é legal, olha que coisa linda, e você mesmo pode fazer esta peça muito legal. Então vamos lá, usem a criatividade que Deus é com vocês. Tá bom? Combinado assim? Agora vamos para os nossos recursos didáticos para a nossa história de hoje. Claro, em primeiro lugar, como você pode verificar aí na lâmina, é a Bíblia. A Bíblia, a palavra de Deus, esta é o nosso manual, tá bom? Depois, claro que você tem a revista do professor, que tem todas as orientações aqui da nossa revista Isaías, o Mensageiro de Deus, tá bom? E aí, o que mais que eu posso usar? Bom, a revista sempre traz a lâmina, que a gente chama de lâmina, é esta folha, traz em anexo com a revista e olha que legal, são figuras que você pode recortar, plastificar, tá bom? Colocar velcro ou colocar lixa no verso da figura para ajudar a fixar no flanelógrafo. Então vamos lá, são muitas ideias, é só colocar em prática. O flanelógrafo você pode fazer como nós fizemos esse aqui, um pedacinho de papelão, flanela ou feltro, se você tiver também tá valendo, fita crepe, pronto gente, vamos lá, vocês são capazes e podem produzir o material didático, porque a criançada precisa ver. Você olha nos olhos da criança e também apresenta os seus materiais e a sua história, a mensagem que você vai fazer, vai falar, o processo de ensino vai fluir legal e o aprendizado também. Então vamos lá, tá bom? Vamos lá então. Outra coisa, é muito legal, eu trouxe uma ideia aqui para vocês. Sabe este quadro, esse círculo aqui, olha só, quando você receber a sua criança do maternal, na salinha, pergunte como que ela está, né? Principalmente você que está na igreja, que vê a criança ou está com a criança uma vez na semana ou duas, depende aí da atividade na sua igreja. Que tal você então, olha, conversa com a criança e mostra para ela, pergunta como é que ela está, não é? É legal a gente saber os sentimentos dos nossos pequeninos, eles são capazes de responder? Claro que sim, não é? Ah, não, eu tô com medo. Não precisa ficar com medo. Ah, eu tô alegre. Aê, que legal, bate palminhas, vibra com a tua criança. E você vai ver que aos pouquinhos ela vai relaxando, vai ficando tranquila na sua salinha e o papai e mamãe podem ir para a igreja, tá bom? Então, esta é uma ideia e vamos à nossa história, porque aqui está, na nossa revista do professor, todas as dicas. Ensinar para o bebê, claro, aproveite o momento em que seu bebê está quietinho, fofinho, tranquilo, já comeu, já encheu a barriguinha. Coloca no colo, ou sentadinho no berço, ou na cadeirinha, desde que você sente, fique olho a olho com o seu bebê, tá bom assim? E aí você diz, olha, quem é este aqui? É o nosso amigo Isaías, isso!
Um dia, Isaías conversava com muitas pessoas. E aí, Isaías, então, disse assim: olhem só, pessoal, Papai do Céu ama tanto vocês que enviou Jesus, o seu Filho. Que lindo, uau! Obrigado, Jesus. Dá um beijinho, um abraço em Isaías. Pronto! Você acabou de contar bem curtinho a história de Isaías 53, o versículo 7 para o seu bebê. Depois disso, você já sabe que você vai cantar com ele, mas para a turminha agora de 2 a 3 anos, como que eu faço? Como que eu vou contar a historinha? Senta com eles, é legal você sentar com os pequenininhos, mostra a Bíblia, a palavra de Deus. Aí então você já preparou as figurinhas, arrumou aqui o flanelógrafo para ficar um cenário bem atraente para os seus pequenos, para os seus pequenininhos, não é? Aí você diz: olha, tá vendo aqui? Isso é uma Bíblia. Um dia Deus teve uma conversa com o profeta Isaías. Com o profeta Isaías? Sim, com o profeta Isaías. Isso mesmo. E ele mandou Isaías ir para um lugar e que pudesse ouvi-lo bem. Aí Isaías foi e aí chamou várias pessoas e aí Isaías começou a conversar com aquelas pessoas e disse assim: meus amigos, Deus me disse que um dia Jesus, o seu Filho, vai carregar uma cruz bem pesada. Uma cruz bem pesada? Sim, foi isso que Deus me disse. E é o Filho de Deus? Sim, Jesus, o Filho de Deus, um dia ele vai carregar uma cruz bem pesada e vão colocar Jesus lá. Sério, Isaías? Sério? E o que Deus falou vai acontecer. Tá. Mas por quê? Porque Deus nos ama. Deus ama tanto as pessoas que aqui está Jesus, né? Ele veio mesmo e deu a sua vida por todos nós. Aê! Obrigado, Jesus. Valeu, Isaías. Foi bacana. Pronto. Dá um abraço em Isaías aí, todo mundo. Aí você vai, leva o boneco para todo mundo abraçar. Porque você já sabe que a turminha do maternal não atrapalha, não é? Eles querem te ajudar, eles querem participar. Aproveita, porque essa turminha curte de montão. Depois é só orar, não é? Claro, é importante. Se é com o bebê, ore pelo seu bebê. Ministre a bênção de Deus sobre o seu bebê. Depois, você com a turminha de 2 a 3 anos, querido Papai do Céu, muito obrigado. Obrigado, Jesus, por me amar. Todo mundo joga beijo para Jesus. Pronto. Legal, né? Fixar o aprendizado, aí é com a música. A criançada gosta dessa questão de brinquedos, brincadeiras, histórias, músicas, isso tudo faz parte da ludicidade. Então, cante com eles. Vá lá com fantoches, com bonecos, com atividades que você realizou. Aproveite os visuais e você pode cantar Jesus é maravilhoso. É uma sugestão que está aqui na nossa revista de 3 palavrinhas, volume 1. Aproveite. Depois você já sabe que agora é hora de fazer uma atividade, porque afinal de contas a nossa criançada, eles amam pintar, amam produzir, não é? Eles curtem de montão tudo isso. Então que Deus te abençoe, faça isso. Que o Senhor te abençoe. Aproveite, estimule a cada papai e mamãe a comprar a revista do professor. Aliás, sim, o papai e a mamãe pode ter também a revista do professor. Afinal de contas, o papai e a mamãe não são os primeiros professores em tempo integral, é ou não é? Depois vem também os professores da igreja, de creches, de orfanatos. Todo mundo pode ter este material e ensinar a palavra de Deus. Na revista do aluno, gente, que coisa mais linda. Olha só o desenho que vem para a turminha pintar. Depois tem 2 atividades.
uma direcionada para os bebês e outra atividade direcionada para a turminha de 2 a 3 anos, que vai estimular a coordenação motora, a percepção, trabalhar as cores, enfim, tá tudo aqui, é só você colocar em prática, tá certo? Você já sabe que Deus é contigo, então que Deus abençoe mesmo o trabalho de vocês e, se Deus quiser, na próxima oportunidade eu te espero para a gente trocar mais ideias, combinado? Beijo no coração e até a próxima. Tchau, gente. Esta é a nossa escola, escola dominical. Esta é a nossa escola, uma escola sem igual. Olá, professor! Chegou o nosso momento importantíssimo, onde nós vamos conversar, né? À luz da palavra de Deus, à luz da nossa revista. Que coisa boa, esse momento muito especial de crescimento, tanto nosso quanto seu e principalmente das nossas crianças. E aqui nós temos hoje o nosso querido amigo e profeta Isaías no seu cenário, né? Que coisa legal! As crianças estão curtindo com certeza esse cenário. Eu acredito que você já fez o seu. Se não fez, ainda dá para fazer, tá bom? Não perca a oportunidade de encher os olhos das tuas crianças, né? Desses visuais que vão enriquecer a sua vida espiritual. Porque a escola dominical é uma escola sem igual, é uma escola diferente, como diz o corinho. Porque lá a gente aprende as coisas do céu. E nós precisamos fazer com esmero as coisas do céu, as coisas de Deus. Sabe por quê, professor? Porque Deus nos abençoa, Deus nos recompensa quando nós trabalhamos para o seu reino. E com esta palavra eu quero te animar, professor, a continuar. Não desanima, tá bom? Que o Senhor está contigo para te capacitar. Às vezes nós nos sentimos pequeninos, nos sentimos até insuficientes, até sem condições, até mesmo financeira para fazer as coisas, mas o Senhor está contigo, tá bom? E o Senhor é um Deus provedor. O Senhor vai abrir portas, o Senhor vai te iluminar, vai te enriquecer e você vai fazer milagres. O Senhor vai fazer milagres na tua vida, tá bom, professor? Nós vamos então agora fazer a leitura da nossa revista, da lição de número 9. Oba, que coisa boa, né? Já estamos mais para lá do que para cá do nosso trimestre. Então nós vamos hoje estudar a lição de número 9. Abre conosco a primeira página e vamos ler juntos. Tema de hoje, bendita promessa. Encontrando o tesouro, Isaías 49 a 57. Guardando no coração, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Isaías 53, 4. O objetivo é perceber que a promessa mais especial de Deus se cumpriu para a nossa salvação e felicidade. O Vamos Louvar, nós temos 2 corinhos. Ah, eu amo a Cristo e por que me amou tanto assim? O Orientações Importantes diz assim: professor, permita que o Espírito Santo o conduza de forma extraordinária em todos os momentos dessa especial lição. A cruz que será sugerida servirá para colocar a figura de Jesus, bem como a figura de uma outra pessoa que representa ou que representará cada um de nós, conforme está na história. Para isso, use da sua criatividade para colocar em prática essa ideia da melhor forma possível. Vale ressaltar que a cruz será usada tanto na memorização do versículo como no momento da história. As crianças serão impactadas com esse visual. É verdade, professor, porque a palavra de Deus, ela se renova. Ela se renova. Cada vez que você vai contar para a sua criança a história de Jesus, mas ela já ouviu tantas vezes. Cada vez que você falar de Jesus,
será um momento especial e novo na vida da tua criança. Então, não pensa assim, tá? A sua criança já ouviu bastante sobre a vida de Jesus, o sofrimento dele, mas hoje é um dia novo na vida dela e o Senhor vai te usar poderosamente. Portanto, nós vamos ver agora como ficou o nosso guardando no coração. Vamos lá? Esse quadro é um quadro muito importante, muito especial, porque é um momento onde o professor vai semear no coração da sua criança a palavra de Deus, através de visuais, através de dinâmica, e isso vai fazer com que tua criança volte para casa, levando consigo a semente da palavra de Deus. Que coisa boa, hein? Professor, se sinta privilegiado em poder fazer isso a cada domingo com a tua criança. E o nosso versículo escolhido de hoje está em Isaías 53, verso 4. Esse versículo é muito conhecido, tá? Então nós vamos recitar com as crianças. A nossa sugestão é que você também faça num visual, tá? Colocando a cruz, colocando Jesus lá no Calvário e colocando o versículo, tá? Bem como também que você confeccione uma cruz. Ela já foi utilizada em um outro momento e eu também resolvi aqui reutilizá-la na lição de hoje, tá? Então você vai primeiro fazer a leitura com as crianças e todos vão ler e vamos aproveitar e vamos fazer a nossa leitura agora, que diz assim: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Isaías 53, 4. Depois que você repetir, quantas vezes forem necessárias, tá bom? Lembrando bem daquela máxima que a sua criança aprende através da repetição. Repita, faça dinâmica, peça para uma criança falar sozinha, peça para uma ler, e aí você vai desenvolvendo de acordo com a tua realidade, a realidade da tua sala, tá? Desde que as crianças guardem no coração essa palavra. E depois você vai fazer a encenação, vai conversar com elas sobre o que significa, né? As enfermidades, as dores, tá bom? E você vai dizer que a cruz, ela representa tudo isso, representa um momento triste, um momento de dor, um momento de peso, mas que, Jesus levou sobre si. Aí, esse movimento que você vai fazer com a sua criança, para as suas crianças, é um momento interessante, onde elas vão perceber, né, uma dinâmica, elas vão perceber algo interessante. E isso vai fazer com que elas aprendam muito mais e também se voltem com interesse para o que você está falando. Então você vai dizer, que Jesus colocou sobre si todas as nossas enfermidades, que a cruz representa isso. As dores, o sofrimento, as enfermidades, todas as coisas que não são boas. Mas Jesus levou sobre si, tá bom? E maiores detalhes você vai colocar aonde? Na hora da história. Você presta bem atenção que todas as vezes, praticamente todas as vezes, nós nos utilizamos dentro da lição do nosso versículo que nós decoramos com a criança, porque é mais um momento para que a criança possa reforçar aquilo que ela já aprendeu. Por isso que a gente vem primeiro com o guardando no coração, que é parte da palavra, né, que você vai desenvolver na hora da história. Então, lá na história você vai falar muito mais coisas para que a criança possa ter conhecimento naquele domingo, tá bom? E agora nós vamos ver então como ficou a nossa história. Bem, a nossa história tem por título Bendita Promessa. E hoje o nosso profeta Isaías vai nos contar a história mais emocionante que já existiu em toda a terra. Professor, quando você faz essa chamada para os seus alunos, eles vão ficar doidinhos querendo saber que bendita promessa é essa. É diferente de você já começar contando. Então, chame a atenção dos seus alunos, tá? É muito importante você chamar a atenção para que eles possam sentir interesse naquilo que vai ser falado. A história da bendita promessa quer dizer que bendita
é uma coisa muito boa. Às vezes as crianças não sabem realmente o que significa bendita, né? Então, bendita vem de bondade, de coisa boa. E você aproveita para conversar com as crianças. Aí você pergunta, mas então, que promessa boa foi essa? Aproveita para interagir com as crianças. Aí você pode até dizer assim, será que essa promessa que Deus falou para Isaías era que ele iria passear com a sua família? Será que era uma promessa de uma viagem? Ou que ele ia ganhar uma carruagem bem bonita? Você pergunta das crianças. Com certeza não era esta a promessa que Deus fez para Isaías. A promessa de Deus para Isaías era que um dia viria uma pessoa muito especial para este mundo. Porém, esta pessoa viria com uma missão muito difícil. Vamos saber o que Deus mostrou para Isaías sobre esta pessoa? Vamos lá? Aí você vai conversar com as suas crianças e você vai mostrar, olha, Deus falou para Isaías que essa pessoa, ela seria como uma plantinha que cresce em terra seca. Deve ser muito difícil, né, crianças? Uma plantinha crescer em uma terra cheia de pedras, uma terra seca, deve ser muito difícil. Mas foi isso que Deus mostrou para Isaías, que essa pessoa viria de uma forma muito difícil, a sua vida seria muito difícil. Ela seria rejeitada e desprezada por todos. E essa pessoa também não seria bonita, ela não teria uma boa aparência, porque ela seria muito sofrida, sabe? Muitas vezes quando as pessoas são tão sofridas, elas podem até serem bonitas, mas a tristeza, né? A sujeira, às vezes aquela pessoa não se torna nem bonita. Então, esta pessoa que viria para esta missão especial passaria por tudo isso. Ela iria suportar dores e sofrimentos sem fim até a morte. Que coisa triste! Você vai perguntar das crianças, não é mesmo, crianças? E aí você vai perguntar delas, crianças, vocês podem me dizer quem seria essa pessoa que um dia viria ao mundo para sofrer tanto assim? E aí as crianças, com certeza, elas vão dizer o nome de Jesus. Porque elas ouvem sempre essa história que Jesus morreu na cruz, sofreu pelos nossos pecados, até morrer na morte de cruz. E elas vão dizer isso nesse momento, que foi Jesus. Aí você diz para elas que a Bíblia diz que Deus revelou para Isaías que Jesus seria desprezado e rejeitado pelos homens e que sofreria terríveis dores, calado, sem falar uma só palavra, até morrer na cruz. Que terrível! Já pensou? Aí você vai perguntar delas assim, crianças, será que seria bom se nós passássemos pelo mesmo que Jesus passou, sofrendo numa cruz? Olha que coisa triste! Jesus sofreu ali, derramou todo o seu sangue por nós. Mas tem uma coisa, crianças, bem interessante que eu e você precisamos saber. Nós precisamos saber que aquela cruz que Jesus levou, bem pesada, aquela cruz que Jesus foi pregado aqui, como você está vendo nesta figura, esta cruz não era para Jesus. Crianças, deixe isso bem claro para suas crianças, que aquela cruz, aquele sacrifício, Jesus não precisava passar por ele. Aquela cruz era para quem pecava, era para mim e era para você, criança. Então, nós podemos ver que Jesus foi na cruz em nosso lugar, mas aquela cruz era, na verdade, para mim e era para você.
Era para todos os meninos, para todas as meninas, para todos os homens, para todas as mulheres. Aquela cruz, Jesus não merecia ela, mas Jesus passou tudo isso, sabem por quê? Aí você pode pedir ajuda das crianças, porque Ele nos amou. Somente Jesus faria isso por nós. Grande foi o seu amor. Vocês sabiam que antes de Jesus entregar a sua vida lá na cruz do Calvário para morrer em nosso lugar, nós éramos como uma ovelhinha triste, uma ovelhinha abatida, uma ovelhinha que não tinha pastor, que não tinha onde dormir, uma ovelhinha doente e também sujinha. Crianças, mas graças a Deus que Jesus se entregou para morrer em nosso lugar lá na cruz do Calvário, entre dois ladrões. A Bíblia diz que Jesus foi pregado numa cruz entre dois ladrões. Jesus não tinha feito nada de ruim. Ele era o Salvador, mas ali ele foi colocado desta forma para que eu e você, para que todas as crianças, todas as meninas, todos os meninos não merecessem a cruz. Porque Ele foi na cruz, entregou a sua vida por nós, para que nós pudéssemos ser salvos. E sabe qual foi a bendita promessa de Deus em meio a toda essa história linda de Isaías, que Isaías contou? É que Jesus também, Ele não ficou ali naquela cruz. Ele fez uma coisa maravilhosa, que foi morrer por nós, mas Ele não permaneceu naquela cruz. Sabe o que aconteceu? O que aconteceu? Você pode perguntar das crianças, elas vão responder. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Jesus ressuscitou para nossa alegria e para nossa salvação. Glória a Deus! Que coisa boa, né? Vocês sabiam também, você pode perguntar das suas crianças, que existe uma forma especial de nós agradecermos a Jesus pelo seu grande amor? Querem saber? É entregando o nosso coração para Jesus, para o nosso bom pastor, para aquele que veio dar vida pelas suas ovelhinhas, entregando o nosso coração para Jesus. E aí você termina a sua mensagem, você termina a sua história de uma forma muito brilhante, fazendo um apelo para as suas crianças. Tem alguma criança aqui que ainda não disse para Jesus que quer que Ele entre no seu coração? Que quer que Ele seja o seu Salvador? Sabe, professor, você poderá se surpreender. Poderão ter crianças ali que vão levantar sua mãozinha e você incentive para esse momento decisivo. Tem um ditado que diz: filho de peixe, peixinho é. Porém, filho de crente não é crentinho, não. Nós precisamos tomar a nossa decisão de fé. E você, professor, vai ser esse instrumento usado por Deus para que, através da sua história, de todos esses visuais, as crianças possam perceber a importância de dizer que precisam de Jesus e que querem Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Que coisa linda! Aí já termina a história fazendo aquele apelo e já chamando a turminha para frente. Não perca a oportunidade, não deixe para depois e já feche ali com chave de ouro, levando aquelas crianças para Jesus. E reforçando também a fé daquelas que estão um pouquinho, às vezes, meio duvidosas, né? Então você reforce. Então, esse momento de culto, onde você está na Escola Bíblica Dominical, é um momento muito especial, onde a principal coisa é esta, é nós levarmos os corações das crianças a se converterem a Jesus, tá bom? Deus te abençoe. E agora nós vamos para a nossa atividade de hoje. E antes de encerrar a sua aula, você vai fazer aquela atividade super legal, que na verdade é uma dinâmica. Você vai levar uma sacolinha
Você poderá até escrever, né, o pecado, o peso do pecado ou o peso das nossas dores, conforme as crianças aprenderam, e você vai colocar coisas pesadas dentro daquela sacola, para que você possa colocar, no ombro das crianças, né? Lógico que tem que ser um peso que elas consigam levar, mas que elas possam também sentir como é pesado, tá? E aqui nós colocamos como sugestão 2 quilos de alimento. Colocamos 2 quilos de alimento não perecível aqui dentro, que aí ficou bem pesadinho, né? 2 quilos para as crianças de 4 anos, de 5, fica bem legal. Se forem maiores, coloca mais 1 quilo, né? Para elas sentirem o peso que é levar aquela sacola, aquele fardo, né? E dizer que Jesus, conforme diz o nosso versículo, tomou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, levou sobre si. Tá bom? Sua criança vai sair naquele dia aprendendo essa grande lição, que em Jesus nós somos livres e somos felizes. Deus te abençoe, professor. E espero que você aproveite todas as sugestões, tá bom? Até a próxima videoaula. Deus te abençoe. Que bom, queridos professores, estamos mais uma vez aqui para trazer a nossa videoaula com ideias para os professores de juniores. E a nossa revista desse trimestre, só lembrando, tem como tema Isaías, visões e profecias sobre a salvação. E a nossa lição de número 9 tem como tema Profecia sobre o preço do pecado. E o nosso texto bíblico se encontra no livro de Isaías, do capítulo 49 até o capítulo 57. O nosso objetivo é compreender que Jesus se entregou por nós, morrendo em nosso lugar. Nós não merecíamos, mas Jesus pagou o preço do nosso pecado. Vamos louvar? Trazemos a sugestão da música O Amor do Nosso Deus, do Ministério Crianças Diante do Trono. E agora o Guardando no Coração, que é o nosso versículo para memorizar. Diz assim o nosso versículo: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Isaías capítulo 53, o versículo é o número 4. E aí o nosso versículo está distribuído desta forma. Primeira cruz, certamente Ele tomou sobre si as nossas. Segunda cruz, enfermidades, e sobre si levou as nossas. E a terceira cruz, doenças, Isaías 53, versículo 4. Muito bem, então aqui estão os nossos visuais do versículo, são 3 laudas. Então, o que nós fizemos aqui? Colocamos a cruz e aqui na parte de baixo, para não ficar vago, né, sem nada, ficar com um espaço aqui, nós colocamos a figura de Jesus na cruz. Então, aqui nessa parte da cruz, nós colocamos a primeira frase do versículo e assim por diante. Vamos à segunda parte e, por último, a nossa terceira e última parte com a referência do nosso versículo. Então, desta forma, vamos ensinar. Mas nós já sabemos, primeiro vamos ler direto da Bíblia, né? E depois apresentamos no visual. Vamos explicar as palavras que são difíceis e depois nós vamos explicar o significado, o que este versículo maravilhoso ele quer dizer. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Isaías 53, versículo 4. Que legal, né? Então fala de uma passagem muito importante do capítulo 53 de Isaías. Então é interessante, né, apresentar para as crianças no formato de cruz, porque está falando sobre alguém que se entregou na cruz por mim e por você, por causa dos nossos pecados. Agora vamos às orientações importantes.
Professor, na introdução, você sabia? Explique sobre a mensagem de Isaías. E como é maravilhoso saber que Deus providenciou Jesus para vir a este mundo morrer por nós. Para ensinar, use o celular e comente que, diferente de hoje, naquele tempo a mensagem demorava um pouco para alcançar os que a recebiam. Mas, pelas Escrituras, a mensagem de Deus chegou até nós. Para explicar que Jesus é a palavra, leia João capítulo 1 e comente que Jesus sempre existiu, mas foi necessário que se tornasse um ser humano para cumprir o propósito de Deus. E agora a introdução da nossa lição, que é o Você Sabia, que diz assim: Isaías foi o mensageiro que anunciou as profecias sobre o Messias. É como enviar uma mensagem de celular para seus amigos, avisando que alguém especial está chegando. As escrituras de Isaías 53 contêm um relato detalhado do sofrimento de Jesus. Isaías descreveu Jesus como se o conhecesse pessoalmente, mas como isso pode ser possível? Na verdade, Isaías conhecia Jesus espiritualmente, não como um homem físico, e sim como a palavra de Deus. Podemos ler em João 1, que mostra Jesus como a palavra de Deus. Ele sempre existiu e foi o Senhor Deus quem mostrou a Isaías a pessoa de Jesus como seu único filho. Jesus é a palavra viva que se tornou um ser humano e veio para nos salvar. E aí nós temos a figura, da introdução, que é a figura 9.1, que está mostrando Jesus na cruz. Jesus derramou o seu sangue por causa dos nossos pecados. Então, é essa figura que você vai apresentar para os seus alunos e comentar, todos os pontos da nossa introdução. Muito bem, para a nossa introdução, você vai precisar de duas coisas: um celular e uma Bíblia. O celular, nós vamos comentar que essa é a forma que hoje nós recebemos as mensagens. Naquele tempo era mais complicado, porque não havia celular, Então, as mensagens demoravam um pouco para chegar, E aí, às vezes, você recebe uma mensagem que diz assim: olha, o seu tio está chegando hoje, Aquele seu tio que você gosta muito. Então, o celular é o portador de uma mensagem muito boa para você. Mas Isaías, ele trouxe uma mensagem poderosa para nós. Ele fala sobre Jesus e que Jesus veio a este mundo para morrer pelos nossos pecados. Então, essa mensagem é uma mensagem muito importante. E essa mensagem de Isaías não chegou pelo celular, mas chegou pela Bíblia, a palavra de Deus. E aí você pode também usar esta Bíblia para ler o que está escrito no capítulo 1 de João, O Evangelho de João. O que está escrito ali? Que Jesus é a palavra. E Jesus, ele veio como Filho de Deus, sim, mas ele veio trazer para nós a novidade de vida. Ele é a palavra que se tornou um ser humano para nos salvar. E agora vamos aos tópicos da nossa lição de número 9. Primeiro tópico: escolhido para servir. Segundo tópico: o preço do pecado é a morte. E o nosso terceiro tópico: o sofrimento de Jesus. E por último, a aplicação. O nosso tópico 1, escolhido para servir, traz os seguintes pontos. Primeiro ponto: o pecado é uma força maligna que nos separa de Deus e nos condena à morte. E o segundo ponto traz: os sacrifícios de ovelhas e outros animais não eram suficientes para obter o perdão dos pecados. Terceiro, Deus planejou uma nova aliança que seria concretizada pela morte do Cordeiro de Deus. Quarto ponto: Jesus deixou a sua glória para servir as pessoas com amor e misericórdia. Muito bem, para comentar o nosso primeiro tópico, nós vamos precisar da figura 9.2, que é
Jesus, né, na cruz, e aqui o sacrifício como era feito antigamente, antes da morte de Jesus, que é o sacrifício definitivo. O sacrifício de ovelhas e de outros animais, né? O que diz aqui, o sacrifício de ovelhas não foram perfeitas e nem definitivas. Por quê? Porque não era um sangue do Filho de Deus que foi derramado por todos nós. Então Jesus é o único sacrifício definitivo. A partir da morte de Jesus, não precisamos mais pagar um preço levando a ovelhinha para ser sacrificada. Não precisamos. Precisamos apenas aceitar Jesus no nosso coração. E aí nós temos direito à vida eterna. Jesus, ele veio nos trazer a esperança, né? A esperança que estava por vir ainda na mensagem de Isaías para o povo, era que havia de vir o Salvador, né? Então Jesus é a esperança que estava por vir. E ele veio, né, e se entregou por nós. Então, para que Jesus, né, ele viesse trazer esperança, morrer por nós, ele teria que deixar a sua glória. Então, Jesus, ele deixou tudo lá no céu, né? Deixou todo o seu conforto, né? Deixou ali as mansões celestiais, está ali do lado de Deus para nascer como um bebezinho e trazer esperança para todos nós. Então Jesus, ele teria que deixar sua glória para vir à terra, e assim Jesus fez. Jesus veio e se entregou por mim e por você. Tópico 2. O preço do pecado é a morte, que traz os seguintes pontos. Primeiro, todos no mundo precisam de salvação, porque todos pecamos e estamos separados de Deus. Em Romanos 3:23 diz essa verdade. Segundo ponto, herdamos a desobediência a Deus de Adão e Eva. Terceiro ponto, Deus enviou seu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados. O quarto, a salvação é um dom de Deus pela fé em Jesus. Não podemos nos salvar nem pagar o preço do perdão. O nosso segundo tópico, no seu primeiro ponto, fala que todos nós precisamos de salvação, porque nós pecamos, né? Segundo Romanos 3:23, porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Mas que pecado é esse? O pecado de Adão e Eva. Adão e Eva, eles desobedeceram às ordens do Senhor, que disse que eles não deveriam comer do fruto daquela árvore. Aquela árvore não se podia comer, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas eles ouviram, né? A Eva ouviu a voz da serpente, e quando ela comeu, deu também para o seu marido, que é Adão. Então ali eles desobedeceram e receberam essa carga de pecado, que quando nós nascemos, nós também trazemos ela no nosso DNA espiritual. Então o pecado de Adão e Eva precisa ser aniquilado. Então, antes de Jesus vir, era preciso pegar uma ovelhinha e derramar o sangue dela e sacrificar para que os pecados fossem perdoados. Olha só. Então, esse sacrifício não era definitivo. Então, Deus teve uma grande ideia. Ele enviou o seu Filho Jesus para realmente, de uma vez por todas, né, fazer esse sacrifício definitivo. Então, Jesus é o nosso sacrifício definitivo. Não precisamos mais pagar nenhum preço pelo pecado, né? Basta você aceitar Jesus no seu coração e ele passa a viver em você. E aí, olha só, que maravilha! Você recebe o direito de ser filho de Deus e de ter a vida eterna. Você pode usar, né, também um boneco, que é um boneco que está aqui, olha, sacrificado, né, que está crucificado, e uma cruz, tudo de pelúcia. Você pode usar, mas também você pode usar um cartaz, você pode usar aquilo que você tiver disponível, tá bom? Então, mas para facilitar o seu estudo, né, o seu ensino para o seu aluno, você precisa mostrar
Jesus aqui na cruz, tá bom? Então você vai falar que Jesus ele morreu para nos perdoar e nos unir de novo ao Senhor. E aí nós vamos para a nossa figura 9.3, que é, olha só, um pai falando aos seus filhos. E aí nós temos uma frase para ser lida com os nossos alunos. A salvação é um dom de Deus. Recebemos pela fé em Jesus. Então isso é a graça. A graça nós recebemos por meio da fé, tá bom? Então ele está falando para as crianças. As crianças elas precisam saber que Jesus é o presente de Deus, que Jesus é o Filho de Deus que veio a nós para nos perdoar todos os nossos pecados, tá bom? Então, o pecado, né, ele tem um castigo. E que castigo é esse? O castigo do pecado é a morte. Então, já com o sacrifício de Jesus, nós não precisamos mais morrer por causa do pecado, mas sim confessá-los ao Senhor e receber Jesus no nosso coração. Então, o Senhor perdoa todos os nossos pecados. O nosso castigo foi que Jesus tomou sobre si. Então, Jesus, ele tomou sobre, né, o seu corpo todos os nossos pecados e ele carregou esse pecado e aniquilou de uma vez por todas. Então, essa é a boa notícia, que é a nossa última frase aqui, as boas notícias da salvação. Então, Jesus, ele veio para nos salvar. E agora vamos ao terceiro tópico, o sofrimento de Jesus, que traz os seguintes pontos. Primeiro, Isaías profetizou que Jesus não seria bonito, não teria uma boa aparência, como o povo de Israel pensava. Segundo, Jesus foi desprezado, rejeitado e sofreu muito por causa dos nossos pecados. Jesus foi morto na cruz, levando sobre si os pecados do mundo inteiro. Jesus foi sepultado em um túmulo destinado apenas aos ricos, conforme havia sido profetizado. Olha só que coisa maravilhosa. Nós temos aí, né, este tópico falando sobre uma parte maravilhosa deste capítulo 53. Ele fala que Jesus, ele não era bonito, ele não tinha aparência, né? Então as pessoas não eram atraídas a Jesus por causa da sua beleza, mas sim por causa do seu poder e da sua autoridade, né? E nós sabemos que Jesus, ele foi desprezado, né? Ele sofreu por causa dos nossos pecados, né? Ele levou uma coroa de espinho na sua cabeça, ele recebeu cravos, né, nas suas mãos. Então Jesus, ele sofreu muito, né? E é isso que nós vamos falar. Então o preço do pecado é a morte e Jesus, ele pagou o preço dos nossos pecados. E aí nós temos aqui, olha, a nossa figura 9.4, que fala sobre a visão de Isaías. Isaías viu exatamente o que aconteceu com Jesus no dia em que ele foi crucificado, né? E aí nós temos uma frase que diz assim: os pecados do mundo inteiro foram colocados sobre os seus ombros e o nosso castigo caiu sobre Jesus. Então você vai mostrar a figura para os seus alunos e comentar um pouco, né, a respeito desta frase, o que é que ela está querendo dizer para nós. E por último, a nossa aplicação, que diz assim: crianças, não existe presente maior do que as ações que Jesus fez por nós. Nós não merecíamos, mas Jesus pagou o preço do pecado para que a humanidade tivesse a chance de morar no céu. Poucos acreditaram na mensagem de Isaías e poucos acreditaram no ministério de Jesus. Mas nós cremos, nós o recebemos e devemos espalhar a boa notícia a todos. E aí os nossos recursos didáticos, que são figura 9.1, sofrimento de Jesus, figura 9.2, Cordeiro de Deus, figura 9.3, dom de Deus, figura 9.4, o preço foi pago.
Muito bem, então depois que nós já terminamos a nossa lição, nós vamos para as atividades. Não esquecendo de pedir para os alunos preencher aqui ó, na cruz, escrevendo as frases do versículo de hoje, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima videoaula.